Oi, gente! Estamos juntos mais uma vez na aula de matemática e hoje nós vamos conhecer os múltiplos de um número natural. Bom, mas o que são esses múltiplos? Vocês devem ter escutado a palavra múltiplo e lembrado de uma outra palavrinha que a gente usa bastante e que a gente conhece já há muito tempo, que é a multiplicação. E sim, o múltiplo ele tem relação com a multiplicação. Um múltiplo de um número nada mais é que o produto desse número por um número qualquer. Então, o múltiplo vai ser o produto de um número por outro qualquer. Então, se eu quero descobrir o múltiplo de 1, eu preciso descobrir o produto, que a gente sabe que é o resultado da multiplicação desse número 1 por um número qualquer. Bom, primeiro exemplo. Escreva os múltiplos do número 3. Nós sabemos que o múltiplo é o resultado da multiplicação. Então, quando eu quero descobrir os múltiplos de algum número, eu preciso multiplicar esse número pelos números naturais que nós conhecemos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. Então, para descobrir os múltiplos do 3, basta eu multiplicar o 3 pelos números naturais. Então, aqui para descobrir, eu vou fazer 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3 e assim sucessivamente. 3 vezes 0. O primeiro múltiplo do número 3 vai ser o 0. 3 vezes 1, o múltiplo vai ser o 3. Então, o múltiplo é sempre o resultado da multiplicação. Bom, depois que eu faço a conta para descobrir o produto, que é o resultado da multiplicação, eu preciso colocar a resposta. Para simbolizar os múltiplos de um número, eu uso a letra M. Então, eu coloco M, entre parênteses eu coloquei o 3, porque aqui a gente quer saber os múltiplos de 3, e eu coloco esses múltiplos que eu descobri, ou seja, esse resultado das multiplicações, aqui ó, toda essa partezinha aqui, eu coloco dentro das chaves. Então, os múltiplos de 3 que eu descobri foram 0, 3, 6, 9, 12 e 15. Os múltiplos de 3 acabam aqui? Não, eles não acabam. Por isso, no final, eu coloquei as reticências. Eu não quis colocar todos os múltiplos para não ficar algo muito grande, muito extenso. Então, eu coloquei os primeiros múltiplos que eu encontrei. Agora vamos a algumas dicas importantes sobre os múltiplos. Bom, os múltiplos são infinitos. Eles são infinitos porque eles não têm fim. Enquanto nós sabemos que os números naturais eles são infinitos, né? Que eles não têm fim. Por isso, os múltiplos também vão ser. Enquanto eu quiser multiplicar, por exemplo, o número 3 que eu tinha feito lá, se eu quisesse continuar multiplicando por todos os números existentes, eu poderia continuar e isso não teria fim, justamente porque os números são infinitos. As reticências que eu usei lá no finalzinho são usadas para indicar que existem mais múltiplos. Sempre que eu for representar o conjunto dos múltiplos de um número, eu vou usar as reticências no final. Eu uso as reticências justamente porque eles são infinitos. Então, eu preciso colocar as reticências dizendo que ainda existem mais e que eu não quis listar por algum motivo ou porque não foi pedido no problema. Eu vou trazer mais exemplos para a gente fixar bem essa matéria e ver todas as formas de exemplo que podem aparecer para a gente descobrir um número, um múltiplo de um determinado número. Outro exemplo, vamos lá. Escreva os múltiplos de 5 menores que 30. Essa atividade já é um pouquinho mais difícil,
porque além de pedir os múltiplos de 5, ele quer saber apenas aqueles que são menores de 30. Então, eu vou precisar resolver isso de duas etapas. A primeira delas é descobrir os múltiplos. Nós já sabemos que os múltiplos são o resultado da multiplicação de um número por outro número natural. Nós começamos sempre pelo zero em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, fazemos 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, primeiro aqui, eu fiz todos os múltiplos, todos não, né? Mentira. Eu fiz alguns múltiplos do número 5. Vocês vão ver que eu fiz a tabuada do 5 até o 10 para descobrir os múltiplos. Lembrando que os múltiplos, eles são o produto. Então, eu vou encontrar os múltiplos nessa coluna. Eles são o resultado, tá, gente? O segundo passo é identificar os múltiplos que são menores de 30. Então, no próximo exemplo, nós precisamos escrever os números naturais menores que 20, que são múltiplos de 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, aqui eu preciso descobrir os múltiplos de 2, os múltiplos de 3 e os múltiplos desses dois números ao mesmo tempo. No nosso quarto exemplo, a gente precisa escrever os números naturais menores que 10, que são múltiplos de 2 e 3 ao mesmo tempo. Eu vou resolver essa questão em 3 etapas. O primeiro passo, a primeira etapa, é encontrar os múltiplos de 2. Então, aqui eu fiz a tabuada de 2 até 10 para encontrar os múltiplos de 2. O segundo passo é encontrar os múltiplos de 3. Então, aqui novamente eu fiz a tabuada até o 10 dos múltiplos de 3. Por que eu não continuei? Porque aqui ele quer os números menores que 10. Então, na verdade, eu nem precisava ter feito essa tabuada toda. Mas eu quis fazer para mostrar para vocês. Então, aqui, o primeiro múltiplo de 2 vai ser 0. E o primeiro múltiplo de 3 também vai ser 0. O que eu preciso perceber? Ele é múltiplo de 2 e também é de 3? É, porque na minha questão, ele quer saber os múltiplos dos dois ao mesmo tempo. Então, ele tem que aparecer nos dois, nos múltiplos de 2 e nos múltiplos de 3. O 2 é um múltiplo de 2? É. Ele é um múltiplo de 3? Não é. Então, eu não vou colocar. No último exemplo, nós precisamos descobrir dos números que vão aparecer a seguir, qual deles é um múltiplo de 4. Bom, para descobrir isso, eu preciso fazer a operação inversa à multiplicação, que nós sabemos que é a divisão. Sempre que eu quero descobrir se uma multiplicação... Vocês perceberam que a matéria de hoje foi bem fácil. Agora, vocês vão fazer o material didático carioca, que é a nossa apostila, nas páginas 120 e 121. E depois vão fazer a atividade complementar, que é a atividade da folhinha. E é isso, meu povo. Um beijo e bons estudos!